Olá, amigos. Bom dia. Vamos fazer a prece? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregues às tentações e livrai-nos de todo mal. Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, queremos agradecer nesse momento mais essa oportunidade de estarmos aqui realizando a nossa tarefa junto à Escola de Moral Cristã do Centro Espírita Meimei. Queremos agradecer, Senhor, por nós termos a saúde, a disposição para a realização dessa tarefa, mas também pedimos que esteja junto de nós, nos auxiliando, nos fortalecendo os bons propósitos. Queremos pedir também que abençoe a cada amigo, cada lar do Centro Espírita Meimei que está ligado a nós nesse momento. Que nós possamos conseguir compreender bem as lições do Evangelho que vamos estudar no dia de hoje. Pedimos ainda o amparo para a nossa cidade de Franca, para todas as pessoas que ainda estão passando por momentos mais difíceis, momentos da enfermidade. Que o Senhor possa abençoar com a compreensão a cada família que está passando por esses momentos. E assim, Senhor, com os corações alegres, nós damos por iniciado o estudo de hoje. Muito obrigado por tudo, assim seja. Então hoje nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. É o item número 7. Instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde a mim. Vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures à força e à consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e vos abrem chagas quase sempre mortais, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes, o Espírito de verdade.
Então hoje nós escolhemos esse trecho do Evangelho onde Jesus, em espírito, vem nos dizer que Ele é o grande médico das almas e vem trazer para nós um remédio que vai nos curar. E qual seria então esse remédio? O remédio é o que Ele nos ensinou, a lei de amor, as leis morais, que com esse remédio, tomando esse remédio, praticando as leis morais, as leis de amor, nós vamos conseguir curar a nossa alma. Nós vamos conseguir encontrar, a verdadeira felicidade. E nós escolhemos esse trecho porque no livro Os Mensageiros, que a gente está trabalhando, André Luiz e Vicente estavam conversando. E Vicente disse que ali no centro de mensageiros, onde eles conheceram todos aqueles médiuns que haviam falhado nas suas missões, ele disse que ali também havia escolas para as mais diversas áreas da vida, escolas para mães que falharam na missão da maternidade, para pais que falharam na missão da paternidade. E ele diz, Vicente diz para André que ali existia também cursos para médicos que também falharam na missão da medicina. E aí André Luiz achou engraçado, ele falou assim, mas nós fomos médicos e nós não estamos nesses cursos, o que aconteceu? Aí ele falou assim, mas nós dois, a gente está numa situação ainda pior, porque a gente não só falhou como médico, nós falhamos como médicos, mas nossa falha principal foi como homens. E Vicente deu então o exemplo de Jesus, que Jesus, ele também foi um médico, ele curava os corpos, mas essa não era a grande proposta dele. Ele não veio remendar os corpos, ele veio conduzir as almas para o Senhor, para Deus. E como que ele fazia isso? Ele ensinava a fé, através até do olhar de Jesus. As pessoas se modificavam, se transformavam. A gente tem muitos exemplos de pessoas que em um simples contato com Jesus se transformaram para sempre. Zaqueu, aquela mulher hemorroíça e tantos outros, que a gente tem relatos de que foram curados quase que instantaneamente. Mas é claro que eles já estavam preparados, Muitos também tiveram esse contato com o mestre e não conseguiram tomar o remédio que ele trouxe, não conseguiram se modificar. E Vicente contou para André Luiz, que deles estarem ali em nosso lar, deles poderem ter sido atendidos ali, era um grande privilégio, porque existem muitos amigos que não tiveram essa oportunidade. Ele contou que ele tinha um amigo médico que falhou na sua missão da medicina porque ele se envolveu muito, gostou muito com os ganhos financeiros, com os ganhos de dinheiro. E o que aconteceu com esse médico, amigo de Vicente? Logo que ele começou a ficar reconhecido, ele começou a adquirir um patrimônio muito grande e ele era cirurgião. E então, muitas vezes, nos dias de cirurgia, no momento em que ele estava ali operando um paciente, atuando, ele estava com a cabeça longe, lá nos investimentos financeiros. E isso fez com que
ele quase que não ajudasse em nada naquelas pessoas, muito pelo contrário, né? Se não fosse a intervenção dos amigos espirituais, ele poderia ter até causado a morte de muitos pacientes. E vários pacientes chegaram a desencarnar naquelas cirurgias que ele estava fazendo. Mas é claro que isso estava dentro da lei de Deus. Vicente explicou para André. Os que desencarnaram realmente tinham que desencarnar. Mas alguns deles viam que o médico estava operando com irresponsabilidade, né, displicente, e eles achavam que tinha desencarnado por conta do médico, por conta da falha do médico. E eles muitas vezes se tornavam grandes obsessores dele. Os amigos espirituais esclareciam e muitos entenderam, mas tiveram 2 espíritos que desencarnaram nessa situação, que eles eram mais ignorantes e também espíritos maldosos, que eles se agarraram a esse médico de uma tal forma que eles se transformaram em grandes obsessores e perseguiam ele até hoje. E esse amigo ainda estava em grandes perturbações. Aí André Luiz ficou espantado, falou assim: nossa, mas se ele não foi culpado, né, como Vicente tinha explicado, se eles desencarnaram é porque estava assim dentro da lei de Deus. Por que ele sofria aquela influência até hoje? Aí Vicente explicou que ele não tinha causado a morte deles, não. Realmente eles tinham que desencarnar naquela situação. Só que a irresponsabilidade deles causou essa antipatia. E nisso ele era responsável. Então agora ele estava prestando contas, né, desse erro que ele tinha cometido. Então Vicente disse para que eles fossem ao encontro de Aniceto, que provavelmente ele teria agora instruções aos 2. Então eles foram, Aniceto recebeu os 2 e falou assim que no dia seguinte eles estariam partindo para cá, para a crosta terrestre, para trabalhar, né, naquela missão que eles foram admitidos. E aí André Luiz ficou muito feliz, né, e começou a pensar, falou assim: nossa, eu já fui no meu antigo lar, fui na cidade do Rio de Janeiro, né, onde foi a cidade em que eu tive essa minha última existência, e eu nunca consegui ajudar os encarnados. E aí ele, naqueles pensamentos, Aniceto, que era um espírito muito superior, captou, né, aquela onda mental dele e explicou para ele que ele ainda era iniciante, né, na verdade. Ele ainda não tinha técnicas, ele ainda não tinha bastante confiança em si mesmo, mas que dessa vez eles iam começar sim a ajudar. E ele e Vicente iriam passar por um procedimento espiritual, no qual os sentidos deles iriam ser um pouco mais apurados. E Aniceto diz para eles que no outro dia, bem de madrugadinha, eles fossem até um gabinete que eles iriam receber o tratamento espiritual. Aniceto pediu para que eles passassem, né, pelo procedimento em prece, pedindo a Deus que fossem ampliadas as suas capacidades. Então ele e Vicente dormiram ansiosos para passar, né, por esse procedimento, e no dia seguinte, bem de madrugadinha, eles estavam lá, os 2. E aí os amigos espirituais explicaram para eles, né, como que seria, e começaram. E ele percebeu que ele ainda tinha, né, plena consciência de tudo que estava acontecendo, se lembrou das instruções de Aniceto, e então ele aproveitou o momento para orar, né, para entrar em prece.
E aí ele ficou ali, parecia que não estava acontecendo nada. Ele fez a prece dele, muito emocionado, né? E depois de um tempo os amigos espirituais falaram que eles estavam livres para ir quando eles desejassem. Quisessem ficar mais um pouco, poderiam ficar, né? Até naquele momento deles, né? De oração. E aí André Luiz conta que quando ele saiu, ele não percebeu quase nada de diferente, mas aos poucos ele percebeu que a visão e a audição dele estavam mais claras. Ele percebia nuances, detalhes que antes ele não era capaz. E então eles foram ao encontro de Aniceto e estavam prontos para partir. E Aniceto explicou assim que eles, dessa vez, eles viriam para a Terra, mas não era pela estrada comum. E o que seria essa estrada, né? Ele explicou que nosso lar tinha uma estrada que ligava à Terra. Era uma estrada confortável, né? Uma estrada protegida. E naquela expedição de aprendizagem, eles iriam passar pelo umbral, né? Pela parte mais difícil, porque era para eles aprenderem, né? Para eles poderem ter experiências que na estrada comum eles não iriam ter. Então ele e Vicente, né, já sabiam volitar, mas ainda eram realmente iniciantes, né? Não tinham muita elevação. E ele conta que Aniceto, ele poderia ir e vir, né, da crosta para o nosso lar apenas com a força do pensamento, né? Praticamente se deslocaria em instantes, mas para atender ali a tarefa de ensinar, ele fazia questão de abaixar as suas possibilidades, né, para acompanhar os dois e ensinar. Então ele termina o capítulo, né, dizendo que ele ia vendo ao longe, ficando ali as torres de nosso lar no horizonte, e na semana que vem o Zé vai contar para a gente como é que foi essa viagem passando por essas regiões umbralinas. O que a gente tinha preparado para hoje é isso. Muito obrigado pela atenção, um ótimo domingo, uma ótima semana. Até mais.